JavaScript, falamos aí sobre sintaxe básica, falamos sobre a necessidade de abrir as tags para trabalhar o JavaScript dentro de uma página, né? Ele se assemelha bastante com como a gente usa o CSS, inclusive, né? Dá para se usar na mesma página, dá para usar inline e dá para usar com link externo, certo? A gente falou sobre a declaração de variáveis, né? Para declarar as variáveis a gente só escreve var e o nome da variável, certo? Não há necessidade de tipar a variável. A gente também falou sobre o prompt, né? Para capturar, solicitar para o usuário alguma informação. E também falou sobre o parse, né? Para converter uma informação do tipo numérica, no caso aqui do tipo inteiro, tá? Se eu quisesse uma informação de um número decimal, seria o parse double, tá? Ou parse float também, em vez do parse int, tá? Para converter então para número, para fazer qualquer tipo de cálculo, tendo em vista que o JavaScript considera o sinal de mais, né? Tanto para concatenação de conteúdo quanto para operação aritmética de soma, né? Só que para a realização de outros cálculos, ele talvez não entenda a variável numérica como sendo um número, né? Então, há necessidade aí de converter usando parse. Então, basicamente, na última aula a gente falou sobre essas coisinhas. A gente comentou também aí sobre o alert, né? Que serve para mostrar as informações. Também falou sobre o document write, né? Que serve para a gente escrever dentro da página. E eu não sei se vocês se recordam, mas nós também falamos sobre a estrutura de decisão, né? Que é basicamente igual ao que a gente tem lá em C# na aula de TPA, né? Exatamente a mesma, né? Inclusive todo final de linha de comando tem o ponto e vírgula. Certo, galera? Beleza? Pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim, senhor. Ah, beleza. Vocês ficaram quietinhos aí? Fiquei preocupado, né? Eu acabei de chegar aqui, acabei de chegar. Opa, chegou chegando. A gente também falou que dá para usar HTML, né? Colocar HTML, CSS. Então aqui no caso eu estou colocando uma mensagem, certo? E aí eu vou estilizar para que quando essa mensagem apareça, ela apareça personalizada, né? Formatada. Aqui no caso eu vou alterar só a cor, tá? Beleza. Certo? Isso aqui no navegador. Ô, professor. Oi. Uma dúvida. No script, tem como a gente colocar outros tipos de código sem ser o JavaScript? No HTML? Como que outro código, por exemplo? Igual. Quando a gente digita script, aparece lá no Sublime, vai sozinho, né? Falando que é o JavaScript. Sim, sim. Só que tem como a gente, tipo, colocar, não sei, por exemplo, C# ou aquele SQL. Não. Antigamente, outras linguagens, como por exemplo o PHP ou o ASP, que hoje em dia chama ASP.NET, também era escrito dentro dessas tags, né? Então aqui você está falando dentro do script, tem o script language, né?
Aí aqui dentro a gente colocaria qual era a linguagem do script. Só que isso aí já não existe mais. Inclusive, eu comentei, acho que com vocês na última aula, que esse language agora nem há necessidade mais de se colocar, né? Tendo em vista essas mudanças que tivemos aí na evolução das linguagens. Inclusive, só de colocar o script, só tag script mesmo, sem language, sem nada, o JavaScript já vai ser reconhecido e vai funcionar normalmente. Antigamente, então, o JavaScript se utilizava, né, desse language. O PHP, antigamente, também poderia ser escrito aqui dentro, e o ASP.NET. Hoje em dia já não, tá? Eles não são mais reconhecidos. Beleza? Beleza. Aí, galera, um exemplo simples, né? Como capturar uma informação do usuário, no caso aqui o nome, a idade também. E aí, em função da idade, ó, nós temos um comando de alert, né? Exibe uma janelinha na tela. Em função da idade, ele vai escrever uma mensagem e essa mensagem ela vai ter a cor alterada de acordo com o estilo que eu criei ali em cima. Tá? Eu poderia ter aberto o style na própria linha aqui já direto, né? Escrevendo assim, style, color. Opa, eu usei aspas duplas ali, vou ter que intercalar dupla com simples, né? Color blue. Ia funcionar da mesma forma, tá? Então a gente tem essas formas de se trabalhar. Certo? Com relação à estrutura de decisão e a todo esse conteúdo que eu estou mostrando aqui agora, que foi um conteúdo que a gente viu na última aula, vocês têm alguma dúvida? Acho que não, professor. Vocês acham então que a gente conseguiria fazer um exercício simples só usando esse conteúdo que a gente está vendo aqui? Acredito que sim, professor. Na hora pode ser que muda a opinião, mas por enquanto acho que dá. Certo. Então, só para finalizar esse exemplo, além de colocar a escrito que é maior de idade ou menor de idade, eu vou acrescentar então uma imagem, tudo bem? Só para finalizar o exemplo. Beleza? Ah, legal. Então, vou colocar essas duas imagens aqui só como um exemplo, tá? Salvar elas aqui. Criar a pastinha IMG. E maior. Beleza. Se eu não me engano, um colega, né, achou uma solução diferente para o desafio que a gente fez na última aula, né, que consistia em alterar a cor de fundo da página. Aquela solução que ele propõe é o que a gente vai estudar daqui em diante. Depois que fizer esse exercício, a gente vai aprofundar algumas coisas com relação ao JavaScript, tá? Para manipular o documento, a página em si. Então aqui, ó, dependendo então da idade, além de mostrar, né, a mensagem, colorida ou não, eu vou exibir também uma mensagem. Ó. Aliás, exibir uma mensagem não, né? Uma imagem. PNG, SRC igual PNG, no caso aqui ele é maior, então maior.png. Lógico que eu tenho que tomar cuidado com relação ao tamanho, né? Então aqui
Eu não estou formatando o tamanho da imagem. JPG. Vamos testar. Golfo C7. Ó, certo? Vamos testar com 18 ou mais. Certinho, galera? Não é muito difícil, né? Tudo bem, então, por enquanto? Alguma... Por enquanto tá de boa. Por enquanto. Por enquanto tá de boa. Na hora vai surgir um montão de dúvida, mas agora tá de boa. Beleza. Certo, o Luiz, ele tá meio perdido, mas já se encontrou aí, Luiz? Esse alert aqui, é essa janelinha que aparece, no caso, é a janela que aparece depois que eu pergunto o nome e depois que eu pergunto a idade, tá? Ó, primeiro pergunto o nome, a idade, aí ele fala, ó, bem-vindo, Luiz. Então, esse bem-vindo aqui, eu estou aqui com um texto, certo? Concatenando com uma variável, ou seja, estou usando o sinal de mais para concatenar, né? Juntar um texto com uma variável. E esse mais também é contas, né? Dois números, duas variáveis, tá? A gente só tem que tomar cuidado com relação aos valores, se for um valor vindo do usuário através do prompt, a gente precisa usar o parse para converter esse número para efetivamente ser tratado como número. Beleza? Legal, Luiz. Então, galera, vamos usar o exercício e aí vocês podem tirar dúvidas sobre esse conteúdo e também dúvidas sobre o que é para fazer no exercício, tá? Que aí quem for ver essa pequena revisão sobre o que nós vimos, reforçando aí o que a gente falou e viu na aula anterior, o pessoal que estiver assistindo então vai poder também tirar essas dúvidas que vocês tiverem também. Vamos lá, a atividade da quinzena de vocês é bem simples, tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer um quiz, né, um jogo de perguntas e respostas, onde vocês vão ter aí 10 perguntinhas para fazer para o usuário. E no final, depois que o usuário respondeu essas 10 perguntinhas, você vai ter que exibir os resultados. Como assim os resultados, professor? Vai ter mais de um resultado? Vai. Primeira coisa que você vai ter que exibir como resultado, você vai ter que listar todas as perguntas que foram feitas para o usuário, né? Todas as 10 perguntas, e apontar se a resposta que ele deu para aquelas perguntas está correta ou se está errada. Então o usuário respondeu lá as 10 perguntas, terminou de responder, mostra na tela ali para ele, aparece lá escrito, né, na página, igual nós fizemos aqui, ó, aparecer escrito, se a resposta está certa, se está errada. Depois disso, né, depois de mostrar todas as perguntas com as respostas certas ou erradas, você vai mostrar o total de acertos e o total de erros e vai exibir também uma imagem, tá? Eu coloquei aqui um emoji, por exemplo, mas pode ser a imagem que vocês quiserem, tá? De acordo com o caso, que varia em função do total de acertos. Então, se a pessoa respondeu lá todas as perguntas, você já listou quais ela acertou, qual ela errou, já falou qual foi o total, você vai exibir uma imagem, ó. Se ela acertou só até 4 perguntas, né? Se ela acertou 0, se ela acertou 1, 2 ou até 4, né? Você vai exibir uma imagem que você queira, né? Para representar alguma tristeza ou que pode melhorar. Então, se ela acertar até 6 perguntas, você vai exibir uma outra imagem diferente para representar um estado normal, digamos assim, tá? Lembrando, isso aqui é só para vocês diferenciarem, escolherem imagens diferentes, tá? Se essa pessoa acertou entre 7 e 9 questões, né? Das 10 questões, ela acertou 7, 8 ou 9,
você vai mostrar uma imagem diferente lá, um pouco mais contente, feliz, digamos assim. E se ela acertou as 10 perguntas, vocês têm que mostrar uma imagem que represente ela, então, como sendo um campeão, alguma coisa desse tipo, tá? O tema desse quiz de vocês é livre, tá? A única coisa que a gente deve reforçar para vocês é evitarem temas, né, que sejam, digamos, no mínimo polêmicos, né, homofóbicos, políticos, né, que envolvam questões que são desnecessárias. Beleza? Conseguiram entender o enunciado, então, do que seria o exercício? Agora é a hora de tirar a dúvida, inclusive, do exercício, tá? O professor, a lá de lista seria tipo, pode ser usando o document.write? Sim, sim. Beleza. Ah, professor, as perguntas, o usuário vai ter que responder, né? Se ele responder uma palavra, né, como é que eu vou fazer? Vai ter que usar a estrutura do if-else, né, para verificar se o que ele respondeu corresponde à resposta que você acha que é correta. Professor, eu conseguiria, numa mensagem de alert, mostrar para ele possíveis alternativas de resposta correta, né, e ele responder só a letra ou o número da alternativa e eu usar isso? Poderia sim, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Eu vou colocar aqui bem-vindo Rodolfo, né? No meu caso, no meu teste, e vou colocar alternativas, né? Alternativas. Deixei essa mensagem quietinha, vamos por outra aqui. Ó. Vou criar uma outra variável. Var teste. Como é informação de texto que eu vou pedir, eu não vou usar o parse, tá? Prompt. Escolha uma opção. Aí eu gostaria de mostrar lá alternativas de A, E, ou duas opções, verdadeiro ou falso, alguma coisa assim, tá? Como é que eu vou fazer para aparecer nesse alert, né? Nessa janelinha do alert aqui, ó, as alternativas uma embaixo da outra, né? Para isso a gente vai usar o /R/N, galera. /R/N vai fazer a quebra de linha, tá? Tudo que vier logo após o N já vai estar na próxima linha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tem o celular, /R/N, tenho PC, /notebook. Ok? E olha como é que vai aparecer para o usuário, ó. Nome, Rodolfo, idade. Olha lá, escolha uma opção. A, tem o celular, e a B, tem o PC notebook. Eu só esqueci de colocar o B aqui, né? B. Pronto. B de novo. Rodolfo. Olha lá, escolha uma opção. A ou B. Aí o usuário foi lá e respondeu A. Agora é com você saber e julgar se ele acertou, se ele errou, ok? Então você tem ainda a opção de fazer perguntas com alternativa, para o usuário escolher a alternativa, ou você tem a opção de fazer perguntas onde o usuário vai ter que escrever, né? Como, por exemplo, aqui dito seu nome. Eu fui lá e coloquei Rodolfo. Se o Rodolfo fosse a resposta correta, então eu teria que comparar o que ele respondeu com a resposta certa para saber se ele acertou, né? Tudo bem, galera? Tudo bem. O que eu espero de vocês nessa atividade? Que além do próprio JavaScript em si, vocês também utilizem o CSS para deixar o negócio bonitinho na hora de mostrar ali para o usuário o resultado, tá? Na hora de mostrar o seu quiz em ação. Por quê? No decorrer das próximas aulas, a gente vai aprender outras coisas, inclusive a gente vai aprender a como chamar algumas coisas ao clicar no botão, a gente vai aprender a trabalhar com formulários, aí a gente vai refazer essa atividade do quiz
aplicando esses novos conceitos, né, esses novos conhecimentos que a gente for adquirindo, e vocês vão ver que vocês vão fazer um negócio bem bacana, tá bom? Então, já o que vocês conseguirem colocar em prática, tanto do HTML e CSS, agora com JavaScript nessa atividade, melhor. Então, além de fazer o seu quiz, a gente também vai considerar a apresentação, tá bom? Belezinha? Ah, professor. Beleza. Então, na hora que eu for listar lá, ele respondeu as 10 perguntas. Na hora que eu estou mostrando aqui se ele acertou ou se ele errou a pergunta. As que ele errou, eu posso colocar para aparecer em vermelho, ou colocar uma imagenzinha aqui do lado escrito assim, errou, acertou. Posso colocar um meme, professor? Dizendo errou, alguma coisa assim? Pode. Pode colocar do jeito que você quiser, tá? Pode colocar o que vocês acharem mais interessante. Usem a criatividade de vocês. Vai lá, Érica. Não esquenta não, que a reunião em si já está sendo gravada. Mas é isso, tá? Só estou tirando dúvida e já vou postar a atividade para vocês começarem a desenvolver. Certinho então, pessoal? Poxa, eu perguntei, ó, nós temos 16... 15, né? Aliás, temos 17 alunos online e só 2 ou 3 comentaram ali que tá tudo bem. O resto não vai comentar nada. Tá tudo bem, por enquanto, com relação ao conteúdo. Lembrando, galera, que é para vocês usarem o que a gente viu até agora. Não estou falando, a gente não está querendo que vocês vão pesquisar nada além do que a gente já mostrou, tá? Só com o que a gente fez até agora. Andrei, é igualzinho, Andrei, para colocar uma imagem usando o link dela do Google. Então, se você não quiser baixar a imagem, só tem que tomar cuidado que na hora que você for visualizar essa página, se você não tiver com a internet, a imagem não vai aparecer. Só isso, tá? Tranquilo, Matheus. Assim que acabar aqui a gravação, inclusive já vou até para encerrar a gravação,